vai ficar impossível fazer dinheiro com a aposta esportiva. Não vai dar. Não é que vai ficar ruim, vai ficar impossível. Não tem como. Hoje eu quero tocar num assunto que está dando o que falar. É polêmico, muita gente ainda não sabe o que está falando, não sabe o que vai acontecer de verdade, que é a regulamentação das apostas esportivas do Brasil. Pois é, finalmente deve sair do papel, né? Algo que está se arrastando aí nos últimos anos. E a regulamentação das apostas esportivas, ela chega no momento em que há um crescimento muito forte, né? É a Lei 13.756, que foi sancionada aí na época do Michel Temer, enquanto ele era presidente, e que agora está sendo discutida, né? O atual governo federal está com uma medida provisória editando para fazer com que haja regra, né? Estabeleça regras para que as casas possam seguir aqui no país. Hoje a gente tem, sei lá, para mais de 2, 3 mil casas de apostas, né? E com o crescimento, com esse boom, né? Aumentou muito aí a incidência de sites pouco idôneos, né, nesse mercado. É uma falta de política de atuação num jogo responsável, por exemplo. E a regulamentação vai fazer com que haja uma fiscalização forte em qualquer suspeita de manipulação de resultados, né? E aí, as casas de apostas, elas têm interesses nisso, porque elas são as maiores vítimas. Um outro lado, aí já é uma outra questão, é sobre a taxação, a tributação que isso vai acontecer. Mas sobre a regulamentação, é algo que a gente vê de forma muito positiva, porque só quem tem a ganhar são as casas de apostas e quem é o apostador também. Por exemplo, Rainan, tem muitas casas de apostas que não pagam devidamente ao apostador quando ele tem um green, por exemplo. E aí você reclama com quem? Você pode ir no site, por exemplo, reclame aqui, mas você vai falar com quem? Não tem regulamentação, não tem lei, isso não vai para juízo. Então você fica descoberto. Então você acaba não recebendo e não tem para quem reclamar. Inclusive a gente recebeu, né, recentemente no nosso programa, o Partiu Bateu, todo sábado na tela da Band, às 10 da manhã, um cara que é especialista nesse assunto, o Ricardo Fulltrader, que está inclusive com as autoridades lá de Brasília, né, tratando sobre esse assunto. Sim, ele se reuniu com senadores, né, está sendo ouvido aí com autoridades políticas para levar a nossa perspectiva, né, a perspectiva de alguém que aposta, para que essas autoridades possam ouvir e falar assim, poxa, realmente isso faz sentido, vamos fazer por aqui, vamos caminhar por esse lado, por outro, porque só para você ter uma noção, Rainan, trouxe aqui alguns números, que é o seguinte, a casa de aposta, para ela operar aqui no país, ela precisa pagar 30 milhões de reais para ter o direito de ficar operando no Brasil por 5 anos. Ela precisa ter sede no Brasil, ela precisa ter um capital mínimo de 100 mil reais, e ela tem aí uma série de certificados, como dos meios de pagamentos utilizados, como é que vai ser essa transação, sistemas para evitar qualquer tipo de manipulação de resultado. Então, para operar no Brasil, vai ter que cumprir algumas regras. E o Ricardo Fulltrader, ele que é um trader esportivo, ele acabou trazendo isso muito bem, né, sobre como é que vai funcionar e o que é que se espera dessa regulamentação de apostas aqui no Brasil. A regulamentação, eu acho que ela é uma coisa boa se ela for feita de uma maneira justa. E é boa porque ela vai, de fato, trazer mais empregos e muitos empregos, assim, eu diria que milhares de empregos aqui para o nosso país. Já gera hoje, mesmo no mercado cinza, já tem muita gente que trabalha no mercado de aposta esportiva, mas vai gerar ainda mais empregos, vai trazer proteção para o apostador. Essa é a ideia, né? De ter, por exemplo, uma casa que, sei lá, o cara fez o depósito e na hora que fazer o saque a casa não paga, então o apostador vai conseguir cobrar, né, o que hoje você não consegue. Então essa questão da proteção do apostador vai ser uma coisa importante após a regulamentação. E também para empreendedores, né, o cara que quer empreender, ter alguns negócios relacionados às apostas esportivas, tudo, também vai se abrir um mercado de afiliação, enfim, tem tudo isso que pode favorecer, se a regulamentação for feita de maneira justa. E aí o que seria uma maneira justa? Tem que ter um ganha, ganha, ganha. O governo arrecada os seus tributos, as casas de apostas são empresas, elas precisam lucrar. Então, as casas lucrarem e o apostador também. Só que a grana toda está na mão de quem? A grana está na mão dos apostadores. São mais de 10 milhões de apostadores no Brasil. E somos a parte frágil do processo também por conta dos acessos. Por exemplo, o governo é o governo, ele que manda lá. As casas de apostas
são muito ricas, a sua maioria, conseguem contatos muito fácil com o governo e fazem suas reuniões. Os apostadores, eu tive que fazer um movimento na internet para que um deputado chamasse a gente para uma audiência pública e ainda chegaram lá, nos deram apenas 3 minutos para falar. Putz. Então, os caras meio que não estão muito olhando para o apostador. E vai ser um tiro no pé, porque a grana está na mão do apostador. O apostador que manda, de fato, no processo aqui. Se a casa de aposta for tributada de forma pesada, olha só perdão a palavra aqui, mas essa é a palavra, é a cagada. Olha a cagada que pode acontecer. O governo cobra 30 milhões, já muito caro, então a casa já sai no prejuízo. Mais quase 30% de tributação para casa. Para quem não sabe como é que uma casa de aposta faz dinheiro, basicamente é assim. Imagina um cara ou coroa. Tem 50% de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Então, o justo para pagar aqui é o quê? Quando eu ganho. Seria uma odd de 2, né? Quando eu ganho 100. Quando eu perco 100. Esse seria o justo. Só que a casa de aposta não pode fazer isso, porque senão ela vai ficar trocando dinheiro com a gente. O que ela faz? A cotação é 2, o justo é 2, então eu vou te pagar 1,90, 1,85, colocando uma margem de lucro. Né? Então ela encontra a probabilidade e sempre paga menos do que deveria. Né? Então a casa faz isso. Agora imagina o seguinte, a casa já tem o juice dela, e aí vem mais o governo tributando, e aí ela vai ter que fazer o quê? Cara, para que ela lucre, ela vai ter que aumentar a margem. Então uma odd que já era para estar 2, que já está ali a 1,90, ela vai derrubar para 1,70. Aí beleza, aí o apostador encontra uma metodologia para conseguir fazer grana mesmo assim, e aí quando o apostador ganhar a aposta, na odd que era para estar 2, agora já está 1,70, o apostador vai ter que pagar ainda 30% sobre o que ganhou, ou seja, aí a odd vai lá para baixo. Vai ficar impossível fazer dinheiro com a aposta esportiva. Não vai dar. Não é que vai ficar ruim, vai ficar impossível. Não tem como. Se não tem como o apostador fazer dinheiro, aqui, os caras não vão parar de apostar. A galera não vai parar de apostar. Eles vão fazer o quê? Eles vão apostar em offshore, em casas que estão fora do Brasil. Vão continuar no mercado cinza, trabalhando. E aí, todo o dinheiro que o governo queria arrecadar não vai arrecadar, porque o apostador não vai apostar aqui. Então, tudo, cara, toda essa amarração, se ela não for feita de uma maneira legal, vai ser um grande tiro no pé do governo, porque não vai ter dinheiro, né? Vai ter aquela galera que vai continuar apostando, mas as casas que pagaram 30 milhões vão sofrer, porque a galera vai apostar fora, vai ficar ruim para todo mundo. E você, o que achou desse conteúdo? Conta aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa sobre esse cenário. E se você gostou mesmo, lembra de sentar o dedo no like, que é importantíssimo para mandar esse conteúdo para ainda mais pessoas. E não se esquece, né, de se inscrever aqui no nosso canal.